Irmãos, vou levantar alguns pontos aqui antes de começar o curso. O Felipe ele levantou os nomes para o conselho, e nós sabemos que fazer parte do conselho é um ofício estabelecido pelas Escrituras. E quando o Felipe levantou o conselho, também teve uma concordância da igreja, e ele tinha como objetivo de nós ajudarmos ele, ao surgir uma situação, nós analisar se seria cabível uma decisão eclesiástica, e com isso nós analisamos os pontos, desconsideramos os pontos e consideramos outros, e soberanamente a igreja decide. A igreja é soberana, isso e é inegociável, e contra isso é contra as Escrituras. A igreja é soberana em tudo, em última instância. E o conselho está encarregado de fazer os cursos, por enquanto. Nós estamos tomando essas decisões com muita responsabilidade, com muito temor a Deus, com muito temor. É o nosso dever e nós queremos manter tudo que o Filho nos ensinou. E nós vamos fazer isso com muita responsabilidade. E uma das coisas que o Filho nos ensinou, que ele nos exortava muito, era a relação à reverência a Deus. Então, independente, irmãos, de quem vai estar nos próximos cultos aqui à frente, se é um oficial ou não, nós estamos diante do mesmo Deus. Então nós não nos enganemos de achar que não tendo oficial aqui, nós não precisamos. Não que nós estejamos fazendo, é porque nós somos rápidos a pecar contra Deus. Nós somos fáceis. Uma coisa que nós sabemos fazer é pecar contra Deus. Então nós vamos manter aquilo que o Filho nos ensinou, com toda a reverência a Deus, porque nós estamos aqui por conta do Evangelho. Nós não nos entregamos do Evangelho, nós não queremos ser mantidos pelo Evangelho. Nós estamos aqui exclusivamente por causa de Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo. Quem puder se colocar de pé, por favor. No livro de Salmos, capítulo 95, nos versículos 6 e 7. Assim diz a palavra do Senhor: vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Senhor, Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouveis a sua voz, curremos nossas cabeças e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, meu Deus. Pai, nós estamos aqui hoje, Deus, para te ouvir, se assim, meu Deus, o Senhor nos quiser falar. Nós estamos aqui, meu Deus, para prestar a nossa mais sincera adoração, Senhor, aprender, ó Deus, se assim o Senhor nos quiser, nos ensinar, ó Deus. Deus, nos faça, ó Deus, verdadeiros adoradores do Senhor, com toda a reverência, com todo o temor e tremor, ó Deus, nos fazendo que nós achegarmos ao Senhor, na autoridade do nome do Filho, Cristo Jesus, para que nessa manhã, ó Deus, nós podemos sair daqui, ó Deus, regozijados com a sua graça e com mais esperança ainda, ó Deus, nas coisas que nós não vemos, ligados sempre nas coisas que nós não
nós não vemos, ó Deus, que são coisas eternas. Ó Deus, apesar de estarmos perplexos, ó Deus, com tudo que tem acontecido, nós não estamos desanimados. Nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua santidade, majestade e poder, porque o nosso fim principal, Pai, é Te glorificar, ainda com as nossas limitações. Pai, receba a nossa sincera adoração nesta manhã, se assim o Senhor quiser. Faça com que este culto, ó Deus, chegue com um aroma, ó Deus, suave às Suas narinas, se assim o Senhor quiser. Em nome de Cristo, eu oro. Amém. Amém. Nós vamos à leitura da Lei de Deus, no capítulo 20 do livro de Êxodo, dos versos 1 ao 17, assim como nós fazemos todos os cultos, lemos a Lei de Deus, a nossa regra de vida. Todos acharam? Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Ao ler essas palavras, irmãos, nós, consequentemente, nós sabemos que, apesar de nós termos cumprido tudo isso em Cristo, todos os dias nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nossas falhas que nós cometemos. Primeiramente, os nossos pecados são dentro das nossas casas, contra as nossas esposas, filhos. E este momento é um momento oportuno para que nós possamos nos arrepender. Eu gostaria de pedir ao irmão Carlos que orasse a favor dos nossos pecados neste momento. O irmão pode vir aqui. Amém? Amém. A todos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, diante deste momento, ó Deus, te pedir perdão. Te pedimos perdão, ó Deus, pelos pecados que cometemos, aquele que sabemos que cometemos, até pecados que às vezes cometemos até mesmo sem saber, pois sabemos que se chegarmos no final do dia, ó Deus, dissermos que não pecamos, já estamos pecando e mentindo para nós mesmos, Pai. Então,
nós nos declaramos pecadores diante de Ti. Nós sabemos que o Senhor Jesus nos purificou na cruz do Calvário, perdoando ali a nós nossos pecados, ó Deus, derramando o Teu sangue. E sabemos que somos eleitos do Senhor, mas não somos completos, ó Deus, ainda somos falhos. E vamos nos santificando a cada dia mais para se tornarmos homem perfeito na eternidade, ó Pai. Então, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nos perdoe, purifique os nossos pecados, ó Deus, neste momento, nos torne, ó Deus, santos, para que possamos Te dar um louvor que sobe as Tuas narinas, como uma alma suave, ó Deus, que o Senhor venha receber, para que o Senhor receba também a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso culto, ó Deus, nesse dia que é o dia do Senhor. No nome do Teu Filho amado, que te peço ao Senhor, perdoe cada um de nós, ó Deus, tudo aquilo que temos falhado contra Ti, contra a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado, nos perdoe, nos purifique, para que possamos Te dar um culto agradável ao Senhor. Assim te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor com o Salmo 40. Trata da oração para o judaísmo. Pelo Senhor espero confiante, pois se inclinou e ouviu quando clamei. Do poço horrível, tremedal de lama, Deus me tirou, na rocha me firmou, e nos meus lábios vou cantar.
Testamento. Gênesis capítulo 43. Diz assim: a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o seu irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não enviares, não desceremos, pois o homem nos diz: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel: por que me fizeste este mal, dando a saber aquele homem que tinha outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondendo-lhe segundo as suas palavras: acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nós levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás, se eu o não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaremos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isto: tomai do mais precioso dessa terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente para a este homem, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitui o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José e Benjamim com eles, disse aos dispenseiros de sua casa: leva estes homens para casa, mata-lhes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, e escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José, ele falava à porta, e disseram: ai, Senhor meu, já uma vez descemos a conta de mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrimos sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo convosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco, para comprar mantimento.
Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro no saco de cereal. Ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro no saco de cereal, o vosso dinheiro que me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água. E eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem teu servo, vosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou de chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: serve a refeição. Serviram a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante do primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto, os homens se maravilharam entre si. Então, lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Só até aqui uma palavra. Nós vamos orar agora neste momento às autoridades constituídas por Deus. Vou orar e os irmãos orem nos seus lugares de silêncio. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós colocamos perante o Senhor neste momento, tendo este momento como oportuno, Deus, para orar às autoridades instituídas, Deus, pelo Senhor, a nossa nação. Ó Deus, nós sabemos que tudo provém do Senhor. A nossa nação está passando por um momento atual no cenário político, a qual naquela mesa, Deus, naquelas mesas dos plenários, Pai, decisões são tomadas e atingem o seu povo. Umas vezes positivamente e outras vezes negativamente. Pai, se nós formos colocar, Deus, tudo que tem acontecido, oh Deus, no cenário atual político, e colocarmos, Deus, equiparado a tua palavra, nós sabemos, Deus, que estes homens, Deus, estão fazendo tudo ao contrário. E eu oro, Deus, para que o Senhor traga, Deus, juízo sobre aqueles homens. Nós sabemos que poucos ali, Deus, tentam colocar, Deus, as coisas em ordem. Mas nós sabemos também, Pai, que não é através da política, Deus, que nós temos paz. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. E eu oro, Deus, tanto para o legislativo, executivo e judiciário, Deus, toma estes nomes nas suas mãos. Desde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente, ó Deus, com os governantes, os senadores, os deputados estaduais, os federais, assim também, ó Deus, como os prefeitos e os vereadores, ó Deus. E peço também ao Senhor, ó Deus, pelo nosso atual prefeito da cidade de Santa Luzia, para que este homem, ó Deus, venha
aquilo que nós sabemos, ó Deus, que é o bem para o seu povo. Ao contrário, Pai, nós sabemos que a tua vontade irá sempre prevalecer e que seja assim. Oro também, ó Deus, pela segurança pública do nosso Brasil, assim como também ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica. São pessoas, ó Deus, que foram instituídas pelo Senhor e têm combatido, ó Deus, as fronteiras, os ares, os mares, fazendo aquilo, Deus, que foi instituído. Faça com que esses homens, ó Deus, cumpram o seu objetivo, ao qual foi dado. Também, juntamente, ó Pai, as patentes policial federal, os policiais federais, os rodoviários, os policiais militares, os policiais civis, os guardas municipais e os agentes, ó Deus, penais também, ó Deus, cada um, ó Pai, na sua responsabilidade, ó Deus, em qual cargo que estão instituídos, ó Pai. Esses homens, ó Deus, voltem para os seus lares, cumpram os seus deveres, ó Pai. São pessoas que deixam suas esposas, seus esposos, seus filhos, suas filhas, ó Pai, para cumprir aquilo que foi ordenado e que a ação deles, ó Deus, seja eficaz contra os malfeitores, ó Deus, e que esses homens possam retornar às suas famílias, e que esses homens, ó Deus, tenham também temor e tremor, sabendo que o Senhor os instituiu, Deus, e nessas posições, e que eles honram, Deus, honram o cargo qual lhes foi dado, Deus, fazendo aquilo que é o dever de cada um, Deus. Eu oro também pela saúde pública, Deus. Oro por estes homens, ó Deus, o qual foram instituídos para cuidar, Deus. Foram instituídos, Deus, para trazer, ó Deus, um melhor estar, um bem-estar, ó Deus, para a saúde, dentro dos hospitais, dentro dessas clínicas, dentro desses PAs, desses UPAs, ó Deus, que se encontram lotados. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor traga um recurso, traga, ó Deus, a estes homens inteligência, para que cumpra aquilo, Deus, que cuide dessas pessoas. Nós, ó Deus, também temos estado sobre estes cuidados. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor, através destes agentes de enfermagem, médicos, tem tomado conta, ó Deus, e nós temos, ó Deus, tido resultados positivos. Nós louvamos pelo Senhor, ó Deus. Nós já tivemos casos aqui, ó Deus, de irmãos, filhos pequenos que estejam, ó Deus, sob os cuidados, e através deles o Senhor os trouxe novamente para casa. Assim também como os partos que foram também realizados. Tudo, ó Deus, nós sabemos que aos cuidados, primeiramente, ó Deus, do Senhor. Nós louvamos ao Senhor por isso. Oro também, ó Deus, as autoridades eclesiásticas do nosso país. Homens, ó Deus, que estão levando a tua palavra com muito temor e tremor, defendendo, ó Deus, a verdade do Evangelho. Deus, conceda a esses ministros, ó Deus, fortaleça-nos para que eles consigam, ó Deus, levar, ó Deus, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira verdade, a pessoas, ó Deus, que necessitam, juntamente com irmãos que fazem parte, Deus, dessas igrejas, que também anseiam, Deus, pelo ofício, Deus, levantando o Senhor homens, para que também, ó Deus, venha ter esse zelo pela tua palavra. Ajude esses homens a preservar, ó Deus, a verdade do Evangelho, assim também, ó Deus, como esta igreja, este prédio que o Senhor instituiu, Deus. Nós sabemos que estamos passando por um momento delicado, mas é o Senhor, ó Deus, que tem nos dado força, que tem nos fortalecido. Eu peço ao Senhor que nos dê graça, ajude nós, ó Deus, nos ajude, Pai. Tenha misericórdia do seu povo, nos ajude a caminhar, ó Deus, nos ajude a olhar para Cristo, nos ajude, ó Deus, a manter a nossa esperança em Cristo Jesus, e que essa igreja, ó Deus, venha se fortificar no Senhor cada dia mais, ó Deus. Levanta, ó Deus, homens, ministros, para que possam, ó Deus, estar à frente, nos conduzindo, ó Deus. Não nos deixes, ó Deus, que sejamos como as ovelhas dispersas, ó Deus. Faça com que nós mantenhamos, ó Deus, um sinal nos nossos ouvidos,
nas nossas pernas, ouvindo o nosso bom pastor, ouvindo, Deus, a voz e também seguindo, segundo o conselho da tua vontade, Deus. Nos mantenha, Deus, esperançosos. Nos ajude, Deus, com recursos a essa igreja, para que nós possamos, ó Deus, continuar vindo e adorando ao Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a porta que o Senhor abriu, somente o Senhor pode fechar, Deus. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas também haja segundo a tua vontade, Deus. Nos mantenha, ó Deus, a esperança que, apesar das dificuldades, nós sabemos, ó Deus, e cremos que a tua graça, ela é essencial, Deus, para todos nós. Pai, eu oro pelos irmãos aqui dessa igreja, tanto os mais novos, Deus, as crianças, que serão os próximos, Deus, sucessores, se assim, ó Deus, nós preservarmos dentro da palavra do Senhor. Os adolescentes, Pai, faça que esses homens venham crescer, ó Deus, dentro da tua palavra, que esses meninos venham ser cristãos, venham ser futuros pais, futuros maridos, futuras esposas, pessoas cristãs, pessoas piedosas, temente a tua palavra, ó Deus. E nós, que através da graça do Senhor, ó Pai, nós continuamos, ó Deus, com essa boa obra, ensinando, e que o Senhor nos abençoe, tanto os irmãos que venham, ó Pai, a receber aquilo que é da tua graça, receber aquilo, Deus, que é a tua bondade, Deus. Nós sabemos que a bondade provém do alto, Deus. Faça que nós nos aprendamos, ó Deus, cada dia mais. Faça com que esses homens, ó Deus, venham ser instituídos dentro da tua palavra. Ajude, ó Deus, os irmãos que estão passando, ó Pai, por momentos de enfermidade, problemas de saúde, ó Deus. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é poderoso, Deus, para mantermos firmes, ó Deus. Vai trazer cura. Pai, nós cremos absolutamente, Deus, na verdade absoluta. Tome conta também, Deus, dos idosos. Pai, que também, Deus, são, na totalidade, Deus, importantes para o nosso corpo aqui da igreja, da congregação. Nós sabemos, ó Deus, a importância que cada um temos, mas sem a tua graça, ó Pai, nada somos. Ajude, ó Deus, os processos judiciais, ó estão, ó Deus, aqui na justiça. Que o Senhor, Deus, através da justiça do homem, venha fazer a sua justiça, Deus, que é os meios que o Senhor tem usado, Pai. Nos ajude, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor venha visitar, ó Pai, a irmã Silva, que não esteve bem ontem para hoje, foi medicado, Deus, está na sua casa, mas que o Senhor, ó Deus, possa trazer a recuperação, assim também, como o Senhor ajuda, Deus, as mamães que teve os seus partos aqui também, que estão em recuperação, que o Senhor abençoe, Deus, as mães, os filhos, dando saúde, dando vigor, Deus, e saúde. Também nós pedimos, Pai, que o Senhor venha derramar a tua graça sobre a família, também do nosso irmão que nos deixou, que foi levado pelo Senhor, tanto a nossa irmã quanto as filhas. Pai, nós não sabemos, ó Deus, tudo que tem passado, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor é o Senhor para fortificá-los. E assim, ó Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, nós vamos cantar o Salmo 40, parte 5 e 7. Cantemos em bom tom. São mais que
Amém. Irmãos, nós vamos agora adorar a Deus com os nossos recursos, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Os irmãos sintam-se à vontade. E logo após nós iremos fazer a oração que Cristo nos ensinou. Vamos nos colocar de pé? Quem puder. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. irmãos, nós vamos agora ao ensino, vai ser claro. Eu peço ao irmão Daniel Carvalho que faça essa oração para o nosso irmão Daniel Lucas. Cheios de teologia, cheios de ensino, mas rasos e fracos na prática. Nos ajude, Pai, a aplicar, pois a teologia, a Bíblia, as Escrituras, sem a prática, Pai, de nada adianta. Então, que use o teu servo para passar para a gente as coisas do seu ser, da sua universidade, dos teus servos apóstolos. Nos ajude, Pai, a aplicar, para viver de conforme a tua vontade. Vamos ter Jesus Cristo. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, continuar nosso estudo da última carta de Paulo, segunda carta ao seu discípulo Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Tá bom o som? Oi? Melhorou? Amém. Vamos lá, capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 11. Versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Só Lucas. Na verdade, gente, vamos ler aqui, desde o 6, do 6 até o 18. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o incerto, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia.
Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de capa, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. E isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, que todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar, meu Deus. Pai amado, a sua palavra foi dita. Toma essa igreja nas tuas mãos. Toma-nos nas tuas mãos. Cada um de nós, nos nossos corações. Instrui-nos, Pai, nesse momento. Enche o nosso coração de temor, de reverência. Volta o nosso coração, Senhor. Elimina todas as distrações. Foca o nosso pensamento em Ti, na Tua palavra, nas coisas do alto. O nosso pensamento esteja lembrando somente daquilo que é bom. Ajuda-nos, Pai, nesse momento. Instrui-nos, derrama sobre nós graça e enche-nos do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, vocês conseguem ver na fala do apóstolo a sua solidão? Percebem? A gente teve a ministração na semana passada, com a graça de Deus, sobre o abandono de Demas. Nós vimos que Demas abandonou o apóstolo, amando o presencial. A gente viu que outros amigos, outros acompanhantes e cooperadores também estão longe. Demas o desamparou, abandonou. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está aqui. E aí Paulo, manifestamente, evidentemente, está sozinho. Ô pessoal, por favor, vamos nos assentos. Perdão. Então Paulo já na sua carta, nas suas palavras, demonstra o que a gente percebe nas suas palavras um teor de final, um teor de encerramento, um teor de conclusão. Então, bom, se a gente parar para olhar as suas duas prisões, as duas vezes que Paulo foi preso, existe uma diferença, a gente consegue perceber. Parece que Paulo sabia, parece que Paulo entendia o que estava acontecendo. Na primeira prisão de Paulo, o motivo da prisão foi a perseguição religiosa por parte dos judeus. E Paulo demonstrava já o interesse, ele mostrava uma expectativa de dar continuidade ao trabalho apostólico quando ele sai de lá. Já a segunda prisão, essa que a gente vê aqui, a motivação da prisão foi um decreto imperial. Foi específico. Não foi uma perseguição vasta. Dessa vez foi também uma perseguição, mas foi um decreto imperial que colocou Paulo na cadeia. Um motivo político. E de lá ele saiu com o artigo. O então imperador dessa época, desse contexto, era Nero. Nero entrou ao poder no ano 54 depois de Cristo. Nas palavras do Hernandes Dias Gomes, era um homem insano, pervertido e mau, filho de uma mulher promíscua e perversa. 10 anos depois que ele sobe ao poder, um terrível incêndio estourou em Roma e durou 6 dias e 7 noites. Terrível. Devastou, se eu não me engano, foram 10 bairros de 14. 10 bairros devastados pelo incêndio. Os 14 bairros de Roma. E aí, 10 bairros, coincidentemente, 2 bairros que saíram ilesos desse incêndio eram majoritariamente habitados pelos cristãos, pelos judeus convertidos ao cristianismo.
Gamaliel, vou dar culpa dele. Só que depois a gente descobriu, os historiadores afirmam que o iniciador, o agente que provocou esse incêndio foi o próprio Nero. Daí, por causa desse incêndio, por causa do decreto de Nero, uma terrível perseguição sucedeu aos crentes. Os crentes eram amarrados em postes e incendiados com piche. Ficavam iluminando as luzes do mundo. Os crentes eram amarrados com peles de animais mortos, jogados em arenas para que fossem comidos pelos cães. Os crentes eram pisoteados nas arenas pelos touros, nas arenas, pisoteados, esmagados pelos touros. Terrível perseguição sucedeu até que Nero morreu, depois de ser perseguido, depois de ser deposto, então ele se suicida. Paulo, então, como líder máximo, a figura máxima do cristianismo na época, foi perseguido, foi então capturado e posto nessa prisão, jogado nessa masmorra, um local que é descrito como totalmente insalubre, um local frio, um local úmido, escuro. Esse é o local onde Paulo se encontra nesse momento. É desse lugar, é desse contexto, dessa situação, onde Paulo escreve essas palavras para nós temos. E ele parece ter entendimento, ele parece ter conhecimento de que ali vai ser o fim dele. E é nesse contexto que a gente lê essas palavras, contexto de solidão, de abandono, onde era aqui provavelmente foram as últimas palavras escritas de Paulo. Talvez Timóteo tenha sido alguma pessoa com quem Paulo se correspondeu. Aqui é o fim do apóstolo. Paulo sabia, Paulo parece saber que essa seria a sua obra. Né? A gente vê que ele não pede oração, não pede que orem por ele, não pede que o visite, ele só quer seus livros, ele só quer a sua casa para enfrentar o inverno e uma visita de Timóteo, como se fosse uma despedida. Talvez seja um fim triste de um homem que passou todo o seu ministério, toda a sua vida desde a convenção, cuidando de pessoas, investindo em pessoas, ensinando pessoas, e esse é o fim dele. Sozinho, abandonado, sem amigos. Será que vale a pena? Esse é o fim do apóstolo. Esse é o fim do céu. Veja o verso 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traga contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Esse Lucas aqui é o Lucas que a gente já conhece. É o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. É o Lucas que escreveu o livro de Atos. Tipo uma segunda parte do Evangelho de Lucas. Esse Lucas aqui é chamado pelo apóstolo, em uma outra carta, do médico amado. Lucas que era muito leal, muito presente com o apóstolo Paulo, nas suas viagens, na sua prisão. Ele mostra, ao estar aqui com Paulo, na sua segunda prisão, mostra uma profunda lealdade. Talvez ele precisava de cuidados médicos, mas a gente percebe que é só o Lucas que está aqui. E Lucas mostra essa lealdade. Lucas, a gente percebe que ele estava lá com o apóstolo. Ele estava na primeira prisão e também o acompanhou em sua viagem à Roma. Foi chamado de cooperador, em outro momento, pelo apóstolo. Marcos, esse Marcos que a gente também conhece. Abre comigo lá em Atos. Vamos voltar um pouquinho em Atos, para a gente ver quem era esse João. Quem é esse Marcos, na verdade, né? João Marcos. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 12. E considerando ele isso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam.
esse seria Marcos, Leonardo. Então ele foi assim, Leonardo reuniu na casa dele para orar, na casa da mãe dele. Então a gente já vê, talvez ele tenha uma criação já temente a Deus. Sua mãe era convertida, as pessoas se reuniam para orar na casa dele. Acredita-se não, né? A gente vê na carta de Colossenses que João Marcos era parente de Barnabé, e quando a gente olha no versículo 25, Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo o irmão que tinha como sobrenome Marcos. E João Marcos então começou a acompanhar o apóstolo no seu trabalho, em algumas viagens, ele começa a acompanhar o apóstolo Paulo e o seu cooperador Barnabé. No capítulo 13, verso 5, a gente vê, ele vai acompanhando uma viagem. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também ajudado o cooperador, o mesmo João Marcos. Só que aconteceu uma desavença entre eles por alguma razão. Olha aí no verso 13. Capítulo 13, verso 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram à terra da Panfilha, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Se a gente olhar no capítulo 13, eles acabaram de enfrentar um momento bem crítico do ministério de Paulo. Eles encontram ali, o Elimas, cara. Nesse momento, foi um momento muito difícil no ministério de Paulo, um momento difícil como missionário, porque nesse local apenas uma pessoa se converteu e houve uma forte oposição demoníaca, que faz os teólogos e historiadores arrazoarem que talvez João Marcos tenha se desanimado ao se deparar com tamanha dificuldade, ao se deparar com tamanha oposição, talvez ter visto a realidade do ministério. Então, se considera sobre isso. A Bíblia não fala qual foi o motivo de João Marcos abandonados, mas a gente já percebe que foi logo depois desse momento bem complexo, bem difícil do ministério. Já no capítulo 15, a gente vê a evolução desse relacionamento, desse acontecimento. No capítulo 15 de Atos, versículo 36, a gente vê que Barnabé queria que João Marcos acompanhasse eles na sua próxima viagem. 15:36, quando eles partem para a viagem, da segunda viagem, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartavam um do outro. Barnabé levou consigo a Marcos, o levou para Chipre, e Paulo transcorreu para Silas, partiu combinado, meus irmãos. A palavra fala que tamanha foi a desavença. A Bíblia geralmente é muito objetivo, muito direto nos assuntos, mas a gente percebe que não foi uma decisão simples, uma decisão fácil, ou uma coisa cotidiana. Tamanha desavença houve entre eles por causa do jovem João Marcos. A gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas Paulo se recusava a ser acompanhado pelo jovem Marcos novamente. E a gente vê depois, em Colossenses, em 1 Pedro, que Marcos foi restituído ao ministério. Paulo cita esse Marcos nas suas saudações, no final das cartas, né? Saudação para fulano, saudação para ciclano, sempre citando o jovem Marcos. Então a gente percebe que essa desavença cessou. E a gente, voltando para a Timóteo, a gente percebe quem que Paulo chama, quem que Paulo pede que Timóteo traga, é exatamente o jovem Marcos. Verso 11: toma Marcos e traz-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério.
só as pazes foram feitas, né, com o apóstolo, mas João Marcos retomou os trabalhos missionários, voltou a acompanhar o apóstolo Paulo, mostrando um amadurecimento, e não só isso, esse jovem Marcos também é o autor do Evangelho, que ele era o seu nome. Escreve o Evangelho de Marcos, faz as pazes e se torna útil novamente ao reino. Escrever o Evangelho de Marcos para nós é um relato muito extremamente relevante. O verso 12 também um meio típico à época. A ausência de típico aqui, a gente quer justificar. O apóstolo Paulo estava abandonado, estava sozinho, mas típico estava trabalhando. Só a ausência aqui a gente quer justificar. A gente olha no Eclesiastes, em outras cartas, Tíquico foi o companheiro de Paulo, foi o mensageiro que enviou a carta aos Efésios e a carta aos Colossos, e muito provavelmente é quem trouxe essa carta a Timóteo. Possivelmente foi o portador dessa carta de Timóteo, e muito possivelmente é quem substituiria Timóteo lá em Éfeso, para que Timóteo viesse até Paulo, visitá-lo na prisão. Verso 13: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Muita atenção nesse verso, porque além da carência que Paulo tinha aqui emocional, ele estava abandonado, com os amigos, estava sozinho, não tinha cooperadores com ele, estava isolado na prisão. Ele pede que Timóteo leve para ele a capa e os livros. O que a gente pode entender de Paulo? O que a gente pode aprender com ele? Além dessa carência emocional, ele tinha uma carência assistencial. Ele não tinha os seus pertences. Ele fala a capa que eu deixei em Troade, por onde ele possivelmente foi preso, né? Que a gente acredita. Ele pega a sua capa, a gente vê nos versos seguintes que o inverno se aproxima. E por isso ele pede para que Timóteo venha depressa, saber também que as navegações do inverno não poderiam acontecer. Então, Timóteo venha depressa, que o inverno está chegando. E venha depressa e traz minha capa, que o inverno está chegando. Então ele estava completamente desassistido. Ele não tinha os seus pertences, ele não tinha qualquer assistência naquela prisão. As prisões romanas eram frias, insalubres, escuras, e tinha muitos prisioneiros com lepra, muitas doenças contagiosas, e o inverno se aproximava. Paulo precisava de uma capa, precisava de algo que pudesse aquentar, de algo que pudesse passar o inverno. Os historiadores acreditam também que essa capa era uma roupa externa muito grande, sem humana, com furo, passava a cabeça, protegia a pessoa tanto do frio quanto da chuva. Um pano grosso, um pano pesado, protegia a pessoa tanto do frio quanto da chuva. Carpo, que Paulo fala aqui, que está na casa de Carpo, essa capa, muito provavelmente é o que lá em Atos, quando Paulo está pregando, justamente em Troade, o jovem Eutico cai da janela, morre. Foi isso que foi na casa de Carpo, porque era em Troade. Então, esse mesmo Carpo, acredita-se que Paulo estava lá, mas na sua prisão, e bem lá capturado. Por isso os seus pertences ficavam lá, na casa dele. Agora veja bem o que Paulo pede logo em seguida, no verso 3. Traz a capa, que deixa em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. A gente já viu o que Paulo, qual é a situação de Paulo? Sozinho, desassistido. Talvez ele poderia pedir várias coisas, ele poderia fazer vários pedidos, poderia dar várias recomendações, poderia querer fazer qualquer coisa, poderia querer descansar, poderia querer ficar sozinho mesmo e se entregar a uma tristeza dos seus últimos momentos. Mas Paulo pede seus livros, pede seus pergaminhos. Esse pergaminho aqui era a lei de Deus. Os pergaminhos eram as escrituras.
os seus últimos momentos, a gente percebe que Paulo provavelmente sabia, tinha consciência que eram os seus últimos momentos. Paulo pede a Escritura. Traz a Escritura para mim, traz os meus livros, e principalmente as Escrituras, traz principalmente a lei. Bom, vocês conhecem, imagino eu muito bem, o apóstolo Paulo. A gente já estudou aqui a carta de 1 Timóteo, a gente estudou a carta de 2 Timóteo agora. Há um tempo atrás eu já estudava a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios. E assim, quando a gente olha para a história de Paulo, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel é um fariseu respeitadíssimo, conhecedor da lei. E aí, assim, dessa mesma forma, Paulo, seu discípulo, conhecedor da lei, fariseu zeloso, como ele diz na sua defesa. Paulo dominava a lei, sabia muito da Escritura. Ele viu o Senhor quando ele estava indo para Damasco, a gente pensava na sua conversão, ele viu o Senhor Jesus face a face. Acredita-se também que Paulo tenha passado 3 anos com o Senhor no deserto, no momento onde ele aprende muitas coisas. Muitos ensinos que ele passa, ele fala: o que eu entrego a vocês eu recebi, mas eu não recebi de qualquer um, eu recebi do próprio Deus. Ele viu o Senhor. Além de fariseu zeloso, conhecedor da lei, viu o Senhor Jesus Cristo face a face. Olha o que mais que a Escritura diz acerca do apóstolo Paulo. No Novo Testamento nós temos 27 livros. 13 desses livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. É um homem inspirado pela graça de Deus, inspirado a escrever 13 livros. Suas cartas eram inspiradas. E hoje nós temos aqui que nos ensina, nos orienta, nos consola. Ele mesmo diz que a Escritura é útil para o ensino, para a correção, para a educação. O apóstolo Paulo era dotado de dons miraculosos. Nesse episódio que o jovem Eude cai da janela e morre, é ressuscitado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo curava pessoas, expelia demônios, fazia sinais miraculosos. Ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu, vendo coisas invisíveis, coisas que ele não poderia, não conseguiria dizer, incapaz de ser ditas, incapaz de ser compreendidas. Foi talvez o maior teólogo e o maior evangelista da história, evangelizando quase toda a Ásia, boa parte da África. E esse cara, seu leite de morte, pede para que seja levado para ele a Escritura, para que ele leia, para que ele estude, para que ele conheça mais o seu Senhor a quem ele serve, do Senhor a quem ele encontrou o caminho da Damasco. Talvez aqui entre nós e no mundo inteiro, a única pessoa, talvez a gente poderia dizer, que estava liberado de estudar é Paulo. O cara quer estudar. O cara passou anos lendo a Bíblia, se encontrando, recebendo doutrinas do Senhor, nos seus finais, seus momentos finais, e da Escritura. O que a gente pode aprender com isso? Nós muitas vezes não temos esse zelo de Paulo. Às vezes, com um pouquinho que a gente lê, às vezes um pouquinho que a gente se dedica, a gente já cansa. Né? A gente fala assim que já viu, já li a cota. A gente não tem esse zelo. O apóstolo Paulo ensina muito pedindo para levar os livros para ele. E a gente muitas vezes coloca empecilhos. A gente acha que é difícil. Você acha que é difícil. Você trabalha muito, você trabalha de noite, você trabalha de dia, você tem filhos, você não tem filhos, você é muito velho, você é muito novo. Quantos empecilhos mais nós vamos dar? Quantos empecilhos, obstáculos nós vamos colocar na nossa frente? Porque eu sou casado, minha esposa me atrapalha. O meu marido ele é muito difícil. Eu não tenho tempo. Na escola, na faculdade, no trabalho, não dá tempo. O apóstolo Paulo, encarcerado, no escuro, frio, pede que leva os pergaminhos. Estou muito cansado do trabalho.
preciso de um descanso, eu mereço assistir um filme, mereço assistir uma série, mereço um passeio, mereço dar um tempo. O apóstolo Paulo fala isso. Quando é que a gente vai entender? No capítulo 1 de Provérbios, olha o que a Escritura fala. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Vós, loucos, aborrecereis o conhecimento, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Mas o que me deu ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do nome. A gente não tem desculpa. Nós temos muito tempo. Os celulares hoje já vêm com um aplicativo instalado, um sistema que conta quanto tempo você gasta no celular, em cada aplicativo. Quanto tempo você gasta no Instagram, no Twitter, no Threads, no WhatsApp? Quanto tempo a gente gasta no dia, na semana? Tempo desperdiçado com entretenimento, com bobagem, obscenidades. E Paulo, com todas as desculpas possíveis, pede a Escritura para que ele leia, para que ele conheça. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Então, a gente precisa entregar um trabalho na escola, na faculdade, a gente arruma tempo. A gente cancela o compromisso, a gente se priva de fazer. Não, preciso concluir, preciso terminar. Se é necessário, a gente vira à noite, vara à noite adentro, estudando lá, preparando um projeto. Às vezes a gente larga a família para resolver alguma coisa. A gente deixa a nossa esposa em casa, nosso marido, para socorrer alguém, apoiar um amigo. A gente arruma tempo. Essas coisas não são más. Há 2 semanas atrás, quando eu recebi a notícia que o pastor Filho tinha falecido, saí correndo. E saiu, era tarde da noite, os irmãos já estavam lá, os irmãos chegaram depois. Isso está corretíssimo. Louvado seja Deus pelo apoio dos irmãos, pelo socorro, pelo apoio. Vocês percebem que a gente deixa a desejar? Quando é necessário, quando são coisas que para nós são importantes, nosso trabalho, nossa faculdade, nossos estudos, a gente faz o que é necessário, que a gente julga que é necessário. Mas e a Escritura? E a nossa alma? Quando é que a gente vai cuidar da nossa alma? Para agradar um amigo, a gente gasta dinheiro. Para agradar nosso marido, nossa esposa, a gente gasta dinheiro, gasta tempo, se esforça. Mas e para agradar a Deus? E para retribuir o favor que nós recebemos na cruz? Como é que está o nosso zelo? A gente tem dedicado tempo, dedicado esforço. Quando é que a gente vai socorrer a nossa alma? Quando é que a gente vai alimentar a nossa alma? Quando é que a gente vai olhar para a Escritura? A palavra diz, Isaías fala que para buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. A gente tem negligenciado, a gente não lê isso aqui durante a semana. A gente não quer saber, a gente desliga durante a semana. A gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer estudar, a gente está cansado. Às vezes a gente fala que é depois, né? Quando eu for mais velho, quando eu tiver mais tempo, talvez quando eu aposentar, quando eu tiver de férias, quando meus filhos forem grandes, sair de casa, quando eu tiver tempo, quando eu estiver melhor, eu estou cansado. Quem sabe no final de semana, eu chego no final de semana de um monte de compromisso. Quem sabe depois. O Senhor Jesus ele nos conta uma parábola, um cara que tinha um celeiro farto. E ele fala assim: eu tenho um consumo maior. E depois eu vou dizer na minha alma: deleita-se e parte. E aí sim, depois, eu vou dizer, Jesus fala assim: louco, essa noite eu terei na tua alma. Então a gente fala depois, a gente não sabe. Deus sempre nos dá o agora.
Lamentações fala que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus, que se renovam a cada dia. Como é que você responde a essa misericórdia? A gente sempre fala aqui, ó, que a gente lê a palavra, a gente faz essa liturgia e a gente responde com as orações, a gente responde cantando salmos. Como é que a gente tem respondido no nosso dia a dia? O que a gente tem feito com o nosso tempo, com os nossos esforços? Para fazer uma reforma na nossa casa, a gente gasta dinheiro, gasta tempo, a gente chega no trabalho, depois ele faz, a gente fica em cima do pedreiro para terminar, a gente ajuda. E com a escritura a gente tem tempo, a gente tem zelo, não tem fervor. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Responde na sua consciência. Será que é importante ler a Bíblia toda? Ou será que essa leitura aqui de 4, 5 versículos a cada domingo é suficiente? Ela é boa. A gente sabe que a nossa salvação não está nisso aqui, nas nossas obras, o quanto de Bíblia a gente lê. Mas será que isso é zeloso, isso é piedoso? A gente tem um estudo aqui quarta-feira, ensinando a buscar piedade, ensinando a entender o que é piedade. Será que isso é piedoso? Lê só isso durante a semana? E às vezes nem isso, né? Porque chega aqui e não presta atenção. Chega aqui e fica preocupado com outras coisas, fica com a cabeça em outras coisas. Apóstolo Paulo, em uma outra carta, acho que é Filipenses, capítulo 4, fala que naquilo que é puro, naquilo que tem boa fama, naquilo que tem louvor, deixa eu pensar, o que a gente está pensando? O que a gente tem pensado? E hoje em dia a gente tem um advento da tecnologia, que às vezes é uma pedra no sapato, é um instrumento do diabo, mas ela pode ser um instrumento de bênção. Tem um aplicativo para quem tem Android que eu uso, chama leitura bíblica. Ele faz um cálculo lá, quantos capítulos você tem que ler, você terminar até tal data, coloca lá. Você sabia que você lê a Bíblia de 1 de janeiro até 31 de dezembro, você só precisa ler 3 ou 4 capítulos por dia? Quanto tempo você gasta para ler 3 capítulos da Bíblia? Será que é pesado? Será que importa ler a Bíblia toda? Será que importa conhecer isso aqui? Será que importa saber a vontade de Deus? Será que isso aqui é importante ou não? Será que você vem aqui todo domingo, vez após vez, ouviu alguém falando, e alguém lendo, explicando? Será que é importante ou não é? A gente tem que fazer essa autoanálise. E tem que rever nosso conceito, rever nosso zelo. Será que a gente tem sido zeloso? Será que a gente tem aprendido com os apóstolos? Sido zeloso com Paulo? Será que a gente teria a coragem de fazer como a gente viu agora mais cedo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, de ensinar em nome de Cristo, mesmo contrariado? Verso 14: Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Paulo foi preso, Paulo foi abandonado, também foi traído. Latoeiro é uma profissão, como às vezes a gente vê na rua, o cara que passa batendo na latinha, o cara que trabalha com metal, no cobre, no lado, faz pequenos reparos. Esse era Alexandre. Paulo fala que ele causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Olha rapidinho o verso 16. Ninguém assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Percebe a diferença? Paulo sempre demonstrou falta de apreço por si mesmo, quando a palavra do Evangelho está em nós. E a gente vê isso em outro lugar. No verso 14, ele fala que causou muitos males, mas ele fala que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Mas até como negativo. Mas no 16, ninguém me assistiu, todo mundo abandonou na minha primeira defesa. Que isso não vai ser imputado. Paulo está importando com ele mesmo. Ele não quer ser ajudado, ele não quer
assistido, ele pouco se importa com o seu bem-estar. Então, ele foi abandonado na sua primeira defesa, e ele ora assim como Jesus, ele pede a Deus que isso não seja imputado. Não tem problema, tudo bem. Mas Alexandre, que o Senhor ele apaga, por quê? Alexandre era um inimigo, não de Paulo, mas do Evangelho. Alexandre, que até é citado em outros lugares, mas não com muita certeza que era ele, que era ele. Mas acredita-se que Alexandre, o latoeiro, era um delator do império. Naquela época também era muito comum esses informantes, esses delatores, que em busca de favores, em busca de recompensa do império, delatavam, entregavam pessoas que eram contra o império. E acredita-se com muita confiança que foi Alexandre Latoeiro que delatou Paulo, que entregou Paulo às autoridades, que causou a sua prisão. E Paulo e Alexandre não eram um opositor de Paulo, eram um opositor da mensagem. Alexandre se opunha à mensagem do Evangelho. Ele era um obstáculo ao Evangelho. Por isso que Paulo diz dessa maneira. Ele não quer apoio, ele não quer assistência. Ele não se importa de ter sido abandonado. E no versículo mais à frente, mas o Senhor insistiu. Ele não está abandonado. Ele sabe que o Senhor está com ele. Ele sabe que o Senhor está com ele. Mas Alexandre, que era um inimigo do Evangelho, um opositor, não do apóstolo Paulo, mas um opositor do Evangelho, que se opõe ao Evangelho, e esse sim, o Senhor lhe dará a sua paga. Nós vimos aqui hoje mais cedo sobre os magistrados. Paulo está, mais uma vez, dando uma aula aqui sobre a justiça divina. O Senhor vai lhe pagar. A cobrança vai vir. Paulo não está sendo vingativo. Paulo está sendo justo. Está aplicando a Escritura. A gente viu lá o Salmo 82. Está aplicando a Escritura. O Senhor lhe dê a sua paga, o seu pagamento devido. Um comentarista, William Barclay, falando sobre esse trecho, né? Causou muitos males, é um verbo grego que pode ser traduzido como dar informação contra, reagir contrariamente. E acredito que a delação de Alexandre é que ocasionou a prisão de Paulo e posteriormente seu partido. Por último, no verso 15, o apóstolo Paulo fala com o jovem Timóteo para se guardar. Guarda-te de Alexandre. Porque resistiu muito às nossas palavras. Resistiu muito à pregação do Evangelho. Guarda-te dele. No seu caminho, você vai encontrar ele muitos Alexandres. Você, como um jovem pregador, você, como um ministro do Evangelho, vai encontrar com Alexandre, especificamente, porque a região. Você vai tomar com o Alexandre. Fica de olho, fica atento. Guarda-te dele. Isso resistiu às nossas mensagens. Resistiu muito às nossas palavras. Mas, na jornada dele como ministro, ele encontraria certamente outros como Alexandre. Que se opõe ao Evangelho. Terceiro, irmãos, que nesse pequeno trecho, nós temos alguns personagens, nós temos algumas pessoas em evidência. Medita depois, nesse trecho depois, todos nós estamos ilustrados aqui nessas pessoas. Todos nós podemos ser como essas pessoas. Como é que, com qual delas a gente se identifica? Com qual delas a gente deve se espelhar? A gente teve temas semana passada que abandonou. Será que a gente abandona? Será que a gente é como aquela semente que cai no solo raso? Cai no terreno cheio de espinhos? Que a paixão do mundo sufoca a palavra nós, a gente abandona? A gente está apaixonado pelo mundo, apaixonado pelo presente século? Será que nós somos como Lucas, amigos fiéis? Que suportam, que assistem,
Se você olhar do lado, você vai ver. Irmãos que precisam de você. Irmãos que necessitam do seu apoio, da sua fidelidade. Será que nós somos como Tito? A serviço do rei? Será que nós podemos ser confiáveis? Será que o irmão ao nosso lado pode confiar em nós? A serviço do rei? Ele pode confiar no trabalho para nós? Será que Deus pode confiar nas nossas mãos no trabalho? O Provérbios fala que os pés cortam aquele que entrega o trabalho a outra pessoa. Que é um inconveniente, um aguilhão. Será que nós temos servido no rei? Será que o nosso trabalho tem feito o rei crescer? Nós estamos trabalhando com o rei? Nós temos marcos que, mesmo antes de terem se desviado, aparentemente, mesmo tendo sido talvez imaturo e abandonado, voltou. E voltou forte. Voltou com os dois pés na porta. Pessoas aqui que são exemplos para nós. Se hoje a gente está fraco, se hoje a gente tem abandonado, a gente tem desleixado na nossa vida emocional, sejamos como Marcos. Que Deus nos amadureça, nos traga de volta. E que nós não sejamos empecilhos, mas que a nossa companhia seja um deleite. Apóstolo Paulo queria estar comigo. Mas depois, Paulo fazia uma salvação que não tivesse o nome de Omar. Não só isso, e deixou o Evangelho para nós. Tem também o próprio Timóteo. Sabe que nós temos um amigo como Timóteo? Eu vi uma pregação sobre esse trecho e o pregador ele traz uma reflexão para nós em cima dessas últimas palavras. Talvez isso aqui para nós e para outras pessoas é nem aí. Não tem importância que Paulo não está dando nenhuma instrução teológica. Paulo não está deixando para nós uma doutrina. Então, não está falando sobre ceia, não está falando sobre justificação, como é a riqueza de Romanos. Aqui é uma salvação. Toma cuidado com Alexandre. Demas me abandonou. Isso aqui é uma carta. Lembra? E aí a chamada de atenção que esse pregador deu, isso aqui são as palavras de um amigo ao outro, que virou escritura, que é inspirado. Como é que a gente tem lidado com as nossas palavras? Como é que estão as nossas conversas e as nossas amizades? Isso aqui é a carta de um amigo ao outro. Obviamente a gente sabe que o cano fechou, mas será que a gente tem essa confiança de que a nossa palavra é edificadora? Edifica alguém? Será que as nossas conversas edificam? Será que você tem a confiança e a segurança de que as suas conversas sejam no WhatsApp, suas conversas no trabalho, suas conversas com seus colegas, com as pessoas que você convive? Será que as suas conversas são edificantes? São abençoadoras? Em Efésios a gente já viu que Paulo também fala que a nossa boca, que da nossa boca sai somente aquilo que é útil para a edificação. Que isso aqui, quem sabe que é a palavra de Deus? Olha isso aqui. Não tem doutrina. A gente extrai os princípios, mas Paulo não está dando nenhuma diretriz. E a gente despreza. Pô, será que tem ensino para isso aqui? O que a gente pode aprender com isso aqui? Só o Lucas está comigo. Toma Marcos e traz o contigo. Qual é a utilidade? Muita utilidade. Será que nós somos como Alexandre? Nós temos sido compositores do Evangelho? A gente tem boicotado nossos irmãos? Nós temos boicotado o Evangelho? O que você gasta seu tempo, seu esforço? O que você posta nas suas redes sociais? Então, nós temos atrapalhado o Evangelho, atrapalhado a mensagem, nós temos sido meios para ela. Ou será que nós deveríamos ser como Paulo, zeloso pelo Evangelho, que tinha em grande estima os pergaminhos,
de tudo que ele poderia pedir, de tudo que ele poderia querer, nos seus últimos momentos, ele só quis ler a palavra. Ler mais uma vez a Escritura. Será que tinha alguma coisa na Escritura que Paulo já não sabia? Paulo devia saber de cor a Escritura. Fariseu zeloso, sabia a lei de trás para frente. Seus últimos momentos, zeloso. Seus últimos momentos, desejoso pela palavra. Amém? Vamos orar. Santo Deus, entregamos nosso coração às suas mãos. Fazemos a tua palavra nos edificou. Teu Espírito Santo trouxe luz ao nosso coração. Teu Espírito Santo nos encheu, Pai, de temor. Assim seja a sua vontade. Amado, misericórdia de nós. Nós somos negligentes. Nós somos pecadores, malvados, perversos. Nós somos desobedientes ao Senhor, aos pais. Somos, Pai, perversos, rebeldes, presunçosos, somos avarentos, promíscuos, mentirosos, enganadores. Esse é o nosso coração. O Senhor conhece melhor que nós mesmos. Avalia, Pai, o nosso coração. Somos o nosso coração. E o Senhor é reto no seu julgamento. O Senhor é reto. Ai de nós, se o Senhor nos dá o que nós merecemos. Mas o Senhor nos dá a graça. O Senhor escolheu nos elevar com a sua vontade, nos eleger, nos resgatar, nos redimir, nos livrar, Pai, da nossa condenação. Sejamos gratos por isso. Ajuda o Senhor no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, para que nós não desanimemos. Que o peso da tua glória, da tua palavra, pese no nosso coração, pese na nossa consciência. Não nos deixe em paz com a nossa consciência. Cativa o nosso coração e a nossa consciência, a tua palavra, aos teus ensinos, os teus preceitos. O salmista diz que bem-aventurado é aquele que medita na tua lei de dia e noite. Será que nós temos meditado? Corrige o nosso converte para o nosso caminho, converte o nosso mau caminho, o nosso mau testemunho que temos dado. Misericórdia de nós, Senhor. Faz crescer em nós, no nosso coração, o zelo da tua palavra, da tua Escritura. Ajuda a nossa família, a nosso trabalho, sermos zelosos pelo teu Evangelho. Seguidores de Cristo, como foi Paulo. Nós possamos ser imitadores de Paulo, assim como Paulo foi o Senhor. Sejamos, Pai, servos fiéis, mordomos e irrepreensíveis, que cuidam do que o Senhor nos deixou, o seu legado, seus preceitos. Ajuda-nos, Senhor. Faz a sua palavra habitar em nós. Faz a sua palavra guardar no nosso coração, para que nós não pequemos contigo. Salva-nos, nosso Deus, salva-nos da sua ira. Livra-nos do nosso pecado. Lava-nos e purifica. Lava-nos com sombra de carinho. Tem misericórdia de nós, Senhor. E faça essa semente frutificar. A 30, 60 e 5 mil. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos de pé, a gente possa ler o credo, nossa produção de fé. Quem Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mansões dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a dos vivos dos mortos,
Batista. Pergunta 96. Eu pergunto, vocês respondem. Como a palavra é feita eficaz para a salvação? Nós temos a referência embaixo. Coisa que você nem casa, faça tudo doméstico, com a sua esposa, com o seu marido, faça tudo doméstico com a sua família, cante os salmos e estude o catecismo. Nós temos só um catecismo, só uma pergunta durante a semana. Leia as referências, entenda o que você crê, saiba o que nós cremos como uma igreja confessional. Essa confissão é só uma brincadeira. Essa é a nossa identidade confessional. Leia, escute, confira essas referências. Agora cantemos Salmo 70 com gratidão em resposta à pregação, em resposta às misericórdias de Deus nos deu. Santo Deus, agradecemos ao Senhor por essa reunião. Louvamos o teu nome, Pai, nessa assembleia, nessa reunião dos santos. Agradecemos ao Senhor por cada alma que está aqui, cada um que deixou a sua casa, deixou o seu conforto para estar aqui, Pai, junto com os irmãos, com os santos, ouvindo a tua palavra, aprendendo mais a tua palavra. Despede-nos em paz, nos leva para casa em segurança, em tranquilidade, que tenhamos hoje um excelente dia do Senhor, dedicando-nos conversas, a leitura, estudos, edificantes, voltados para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.